noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, que nos acolhe sempre com muito amor, com muito carinho. Sempre fico muito feliz ao ver cada um de vocês. A gente sabe como é difícil o nosso dia a dia, né? As dificuldades que a gente enfrenta para estar aqui. A gente sabe que influências também nós recebemos para que nós não estejamos aqui. A gente estuda e lê e sabe que existem muitos irmãozinhos ainda pensando diferente e ainda dentro da sua tristeza, das suas desditas, ainda desejam o mesmo para os outros, né, para nós. Então é sempre uma batalha e é sempre uma vitória estar aqui num dia de quinta-feira, um dia de tratamento. Eu quero primeiramente agradecer a todos pelas contribuições que a gente recebe de cada um de vocês. A casa espírita, né, para que a gente possa ajudar uma casa espírita, existem muitas maneiras. Então, e vai muito além da questão do dinheiro. A casa precisa pagar contas, aluguel e tudo mais. E vocês também têm ajudado muito dessa forma. Mas a casa espírita, uma forma da gente ajudar a casa espírita é essa. É vir à casa na quinta-feira, absorver o que é dito pelos palestrantes, propagar para os outros irmãos que aqui não puderam estar, levando esse conhecimento, essa luz, para que isso também desperte dentro de cada um deles essa vontade de estudar e de conhecer a casa espírita. E falando ainda também dos cursos que a casa oferece, são grupos de estudo, a gente tem na terça-feira, né, das 4h30 às 5h30, a iniciação ao Espiritismo, tão importante. Mesmo aqueles que já conhecem a doutrina, já estudaram em outras oportunidades, é interessante vir e participar para contribuir também com aquilo que já aprendeu e iniciar, né, e fazer parte do grupo da casa e ir galgando os degraus que vão levar a se tornar um trabalhador, porque a casa também precisa de trabalhadores e gosta de novos trabalhadores. Mas para trabalhar é necessário, além do estudo, do preparo, é necessário também estar harmonizado com a casa, com os trabalhadores. Isso é muito importante para o trabalho render, né? A gente tem na quarta-feira o Bazar da Pechincha, que também conta com a contribuição de cada um de vocês, que doam, né, roupas, calçados, utensílios para o lar, sempre em bom estado, que ali no nosso bazar é vendido a preço baixo para ajudar as famílias que necessitam e o valor ali recebido é utilizado para manter a casa, né? Aluguel, contas e tudo mais, né? Então, se vocês quiserem fazer doação, se vocês de repente conhecem alguém que precisa doar, às vezes as pessoas querem doar e elas não conseguem doar, às vezes elas precisam de algum incentivo. Às vezes, saber que aquela doação vai ser direcionada a uma obra de caridade ou alguém que precisa é um estímulo a quem precisa desapegar dos bens materiais que estão ali acumulando, né? E a gente sabe que tudo é energia. As roupas, os utensílios, tudo aquilo que a gente guarda vai acumulando energia. E quem aqui já fez uma boa faxina em casa e se livrou de muitos itens, sabem, né, dessa sensação que é essa leveza que traz no lar, a gente se desapegar, porque aquilo que não nos serve mais é o que está faltando muitas vezes para outras pessoas. Então é importante pensar assim. Então o nosso bazar aceita doações e conta também com esse apoio de vocês. A casa também oferece um curso aos sábados, que é o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Das 5 às 6h30. É presencial. Então é gostoso, é presencial e também pode ser feito à distância. Então é gostoso poder estar aqui na casa sem ser um dia de palestra, conversando sobre o Evangelho, que é tão importante, ainda mais nos dias em que nós vivemos. Conhecer realmente os ensinamentos de Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele se prende realmente à moral, né, à verdadeira moral a que o Cristo nos trouxe, né, através de parábolas, né? Então, assim, o que Kardec reuniu ali, certamente com a inspiração de muitos espíritos elevados, é a cartilha que nós aqui encarnados precisamos para trilhar bem esse caminho e sair daqui vitoriosos.
Então, estar aqui presencialmente conversando, falando sobre o Evangelho é muito bom. Todos aqui, sempre quando saem desses grupos de estudos, saem assim melhores, mais leves, cheios de esperança e vigor, né? Vão ali modificando os pensamentos, né? É muito importante. E aí no sábado ainda à noite a gente tem um grupo de estudos do livro dos médiuns, mas esse a gente tem algumas restrições, algumas ressalvas. É necessário já ter um conhecimento das outras obras, como do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, para poder ali estudar, né, e posteriormente fazer parte de um trabalho mediúnico na casa. E de domingo a gente tem também à distância um curso, né, um grupo de estudo intensivo, que a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai intercalando um capítulo de cada livro. Finalizou um capítulo do Livro dos Espíritos, a gente segue para o outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito importante, porque abre a possibilidade das pessoas que não podem se deslocar e vir aqui à casa, podem fazer às vezes de outros bairros ou até outras cidades, como aqui a gente tem também. Pessoas que faziam um curso conosco e depois mudaram de cidade, mas mantiveram ali a ligação através do curso, mesmo à distância. Então, assim, fica sempre esse convite para que todos aqui disponibilizem, achem um tempo dentro dessas ofertas de curso para iniciar os estudos, né? A gente precisa cada vez mais unir para que a gente possa realmente fortalecer. Então eu digo unir em todos os sentidos. Eu sei que tem muitos aqui que têm parentes de outras religiões, mas ao vir aqui, receber essas instruções, esses pensamentos, entrar na câmara do passe, receber um passe, levar essa energia consigo para o seu lar, você está ajudando e fortalecendo a própria família. Então é muito importante realmente estar aqui na Casa Espírita. E por fim, boa noite. E por fim, a gente sabe que o mês de setembro, como a gente já vem divulgando, o mês do Setembro Amarelo, é um mês em que a gente dedica a palestras, a textos e vídeos que nos remetem a essa problemática em que nós vivemos como espíritos encarnados, que é muitas vezes a dificuldade de estar aqui. E isso envolve muitas questões, como depressão, entre outros fatores, e que podem realmente levar o espírito a retornar à pátria espiritual pelas portas do fundo. E é isso que a gente tenta sempre evitar e explicar o porquê. Então a casa, nesse mês, pede aos seus colaboradores, aos palestrantes que vêm aqui, que tragam temas relacionados ao Setembro Amarelo. Claro que evitem o tema e aprofundamento naquilo que tange ao suicídio, mas que a gente não esqueça que é um mal realmente que a gente precisa lutar e que precisa realmente ter conhecimento para poder ajudar melhor. A gente tem alguns livros ali que são também relacionados ao tema. Sempre que a gente coloca aqueles livros ali, são para doação. Fiquem sempre à vontade a retirar algum dos livros. Se já conhece, pode levar e presentear alguém, né? E se de repente já leu, pode também presentear uma outra pessoa com esse livro, tá bom? E eu só peço a todos aqui que mantenham os celulares desligados, para que às vezes a gente acaba esquecendo de deixar no silencioso ou desligar, e que também durante o passe, a fila do passe, que a gente sempre se mantenha em silêncio, né? Por duas razões. Primeiro, porque é um momento de tratamento, né? Ou que antecede o tratamento, ou que muitas vezes já ocorre um pré-tratamento que vai ali continuar na câmara do passe. Então é necessário que a gente esteja aqui em oração neste momento, que a gente mantenha em silêncio. E depois, porque aqui na fila do passe, esse corredor ele acaba amplificando o som. Então às vezes a gente conversa baixinho, mas lá dentro chega alto às vezes. Então que a gente no momento do passe se mantenha em silêncio e em oração, que é muito importante. Eu vou convidando a todos para que a gente feche os olhos, a gente faça a nossa prece. E vamos assim, com o coração sereno, sentindo a vibração e a harmonia dos nossos irmãos
de luz que estão aqui, os mentores da casa, que nos envolvem com essa energia de amor e de paz. E vamos elevando o pensamento, buscando a figura do nosso Mestre Jesus, sempre de braços abertos, olhar compassivo, doce, sempre a nos esperar. E vamos deixando neste momento as nossas preocupações de lado, para nos concentrarmos em Jesus e aproveitar para agradecer. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, agradecer pelas bênçãos que recebemos a todos os instantes, agradecer pela bênção desta encarnação, que é essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, matriculados nessa escola bendita que é o planeta Terra, onde aqui podemos passar pelas nossas provas, podemos aqui exercitar os conhecimentos adquiridos, podemos também expiar e nos redimirmos dos erros do passado, ajudar os nossos irmãos a suportar os fardos e também a deixá-los mais leves, como nos ensinou Jesus. Agradecer a esse irmão querido, esse amigo que está realmente dentro do nosso coração, o Mestre Jesus, agradecê-lo pelos ensinamentos e pelos exemplos que ele nos deixou, esses exemplos que iluminam o nosso caminhar, que deixam a nossa passagem um pouco mais leve, mais branda e mais serena. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo querido que Deus concedeu a cada um de nós, para que seja como um guardião, um anjo, que está sempre nos protegendo dos percalços do caminho, que está também nos inspirando para o bem e nos lembrando dos compromissos assumidos no plano espiritual. E ainda agradecer aos mentores desta casa, que nos acolhem desde o momento em que nós chegamos aqui, preparando esse ambiente e também nos ajudando no tratamento, naquilo que necessitamos, que precisamos, sempre contando com a misericórdia divina. E vamos, neste momento, pedindo pelo palestrante desta noite, para que ele seja envolvido pelos bons espíritos, consiga aqui passar para nós, de forma clara, tudo aquilo que com muito carinho ele preparou. E por fim, vamos fazer então a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Vamos lá? Boa noite. Diego já falou tudo a respeito do mês que nós estamos. Então, atendendo a pedidos da casa, tomamos a liberdade de trazer um material a respeito do CVV. O que nós iremos tentar fazer esta noite é o seguinte: nós faremos uma apresentação do CVV, do que é o CVV, o que é o Setembro Amarelo, mas sem nenhuma ligação religiosa, porque o CVV é uma entidade laica, ele não tem filiação religiosa e nem deve ter, porque o atendimento é nacional e a gente sabe que no país existem pessoas que preferem não ter uma opção religiosa. Então, dessa forma, nós vamos hoje mostrar, primeiramente, a face técnica da instituição. Vamos apresentar alguns dados que são de conhecimento público, que estão na internet, estão à disposição. E no final nós vamos tentar fazer uma interpretação com a visão da doutrina espírita. Porque estamos numa casa espírita. Se não estivéssemos, não faríamos. Tá certo? Essa é a proposta. Primeiramente, eu quero dizer a vocês o seguinte:
Apesar de eu ser um voluntário do CVV, eu não sou uma pessoa credenciada para falar em nome do CVV. Eu não tenho capacitação para isso. Para isso é necessário que seja feito alguns cursos, algumas preparações e a pessoa receba essa certificação. Aí sim poderá falar em nome do CVV. Mas o que nos traz aqui hoje é o interesse de compartilhar com vocês dados que são extremamente preocupantes e alarmantes para que nós percebamos o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo ao nosso lado. É apenas e tão somente isso. Ok? Muito bem, vamos lá. Centro de Valorização da Vida. É novidade para alguém? Alguém nunca ouviu falar em CVV? Todos já ouviram falar? Todos sabem pelo menos alguma coisa a respeito? Ou tem alguém aqui que não sabe nada a respeito? Levanta a mão quem não sabe nada, que nunca viu nada. Ok, é isso aí. Centro de Valorização da Vida. Primeira coisa que nós precisamos entender o que é valorização da vida. Se a gente for pegar pela ótica religiosa, vamos dizer, valorizar a vida é valorizar a oportunidade que Deus nos deu. O espírita diz, um planejamento reencarnatório demora para acontecer. O católico vai dizer que é uma bênção, é uma dádiva divina estar aqui, e é. Mas fora a ótica religiosa, o que é valorizar a vida? Porque, como eu disse, tem muitos de nossos irmãos que não creem em nenhuma entidade de divindade ou religião, qualquer coisa. Valorização da vida. Valorizar a vida, essencialmente, é reconhecer que cada um de nós tem um valor específico e muito significativo. Cada um de nós tem o seu valor. Cada um de nós vale e muito. Nós influenciamos pessoas através do que falamos, do que fazemos, através de nossos comportamentos, tanto positivamente quanto negativamente, não é assim? A gente, quando tem um filho que está começando uma amizade com algumas pessoas, a gente olha o comportamento e fala, cuidado, hein? Não parece ser boa coisa, não, porque é o que a gente está vendo. Então, nós somos assim o tempo todo. Nós não temos a exata dimensão do quanto um bom dia bem dito, quanto uma atenção bem dedicada, com sinceridade, quando alguém se aproxima para nos contar um problema, para pedir uma opinião, pedir um conselho, a gente não dimensiona o tamanho do auxílio que pode ir em direção a alguém que busca um ombro para desabafar. Então nós temos valor. E nós precisamos reconhecer em cada um de nós essa potencialidade. Então valorizar a vida é valorizar a oportunidade que estamos tendo de nos relacionarmos, de interagirmos, seja no ambiente familiar, social, trabalho, escolar, um ambiente religioso, não importa. Em todos os ambientes. Valorizar é aproveitar cada momento para atribuir valor àquilo que está acontecendo. Ok? Centro de Valorização da Vida. Vamos falar sobre o mês específico de setembro. Setembro Amarelo. No Brasil surgiu aqui em 2015. E ontem, dia 10, foi comemorado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Pergunto agora para vocês. Sabem como surgiu o Setembro Amarelo? Quem sabe? Quem não sabe? Só para eu ter uma ideia. Ok. Vamos lá. É um movimento que surgiu nos Estados Unidos. Havia nos Estados Unidos, por volta de 1994, um jovem que, aos 17 anos, ele era proprietário de um Mustang amarelo, um carro amarelo. E ele tinha paixão por esse carro. E estava sempre junto, falava muito disso, então as pessoas associavam esse rapaz com esse carro.
Aos 17 anos, ele, de uma família boa, e tudo certinho, estudante, tudo mais, tira a própria vida, comete suicídio. Os detalhes nós não vamos entrar. Mas ele tira a própria vida. E isso choca tão profundamente a todos que os amigos e a família resolvem iniciar uma campanha de prevenção ao suicídio distribuindo fitas amarelas. Daí o Setembro Amarelo. E uma informação. Dia 9 saiu uma notícia na internet que no Brasil foi oficializado um projeto de lei, um projeto que vai se transformar, é um projeto de lei, mas vai transformar em lei, reconhecendo a campanha anual, todo setembro, contra o suicídio e também a automutilação. Isso é uma iniciativa do Brasil, do governo do Brasil. Maiores detalhes estão na internet. Então, é um assunto muito sério. E foi assim que surgiu esse movimento da campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Muito bem. Os objetivos do CVV. Ele tem por objetivo promover a conscientização, porque muitos não têm ideia de que isso esteja acontecendo. E vocês verão que os números são preocupantes. Então é preciso estarmos informados e conscientes que sinais acontecem o tempo todo à nossa volta. Se nós não observarmos aquilo que a pessoa está evidenciando, vocês calculam o sofrimento de uma pessoa, não vou dizer nem faixa etária, uma pessoa qualquer. Ele está passando por um problema sério e não tem coragem de chegar para o pai, para a mãe para falar. E não tem coragem por quê? Porque no fundo ele sabe que não vai ser atendido. Ele sabe que aquilo vai ser desprezado. Vão dizer que aquilo é bobagem, é besteira, é coisa da cabeça dele, vai arrumar o que fazer. Vocês têm ideia do que isso pode provocar em alguém? E são sinais que a gente despreza. Sinais que podem levar a patologias psíquicas assim muito, muito, muito complicadas. Então é importante que nós estejamos conscientes da gravidade da situação. O CVV busca esclarecer e orientar para um processo de conscientização. Combate ao estigma. Falar de suicídio. Quem tem coragem? Quem está pensando em tirar a própria vida e fala assim, ó, vamos tomar uma cerveja hoje lá que eu vou bater um papo com você. Eu estou pensando em tirar a minha vida, então o que você acha? É assim que funciona? É claro que não. Porque se alguém fala que está pensando nisso, gente, é duro, mas eu vou dizer para vocês. Quando alguém tem um problema, e nós somos mestres em fazer isso, alguém nos traz um problema e a gente fala, você está preocupado com isso, isso é bobagem, fica assim não. Não liga não. Esquece. Como esquecer? Se a pessoa está tão necessitada de tratar daquele assunto, como é que a gente vai dizer que isso é bobagem? Para esquecer, para deixar de lado. Ajudar é bom, mas a gente precisa saber o que oferecer de ajuda. Para muitos, existe um estigma, uma peja da sociedade que diz não se deve falar. Tem gente que acha que falar de morte atrai. Não é assim? Eu estou pensando, acho que eu vou encomendar um túmulo lá, né, para a família. Mas por quê? Está doente? Não, ainda não. Por isso que eu vou lá, ainda estou são, vou resolver isso. Né? Não mexe com isso não, porque isso aí dá azar. Peraí, mas se eu não cuidar de nada, isso vai aumentar meu tempo de... Gente, faz sentido? Não, isso são estigmas, são bobagens da cabeça da gente. Incentivar a busca por ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Em qualquer nível que vocês possam pensar. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de alguém que nos auxilie. Nós precisamos de alguém que nos oriente, que nos aconselhe, que nos indique, que nos ampare.
que nos faça um cafuné, que nos faça um chamego na hora que a gente está para baixo. Todos nós precisamos. E quantos têm coragem de pedir ajuda quando estão passando por um processo desse, especificamente referenciado ao suicídio? A pessoa pensa em tirar a própria vida, não fala nada para ninguém, porque ela acha que vai resolver o problema. Ela não quer tirar a vida, ela quer resolver o problema. Veja quanta falta de informação. Essa pessoa precisa de ajuda, assim como todos nós precisamos em qualquer área, em qualquer aspecto. Eu não sei se vocês já tiveram a felicidade de ficar doente e ir para um hospital. Que coisa maravilhosa. Você quer derrubar o orgulho de um cidadão? É fazer isso com ele. Ele vai ver que não é nada. Nada. Nem roupa eles dão para a gente vestir. A gente tem que passear pelos corredores do hospital com aquele camisolão que vocês sabem qual. Fecha um para trás, fecha um para frente e anda escondendo de todo mundo. Não é assim? É, meus amigos. Todos precisamos de ajuda. Muito bem. E aqui, nesse caso, a ajuda específica é através de uma terapia, de um profissional da área psicológica ou psiquiátrica que vá orientar a pessoa que está com essa ideação suicida. Ok? Seguindo, falando um pouquinho sobre suicídios. Como o Diego mencionou, a ideia não é fazer um tratado sobre isso, é só passar e depois fechar. A Organização Mundial de Saúde, ela trata isso como um problema muito grave de saúde pública, gente. É muito grave. Isso não é uma coisa esporádica que está acontecendo assim, um pouco aqui, um pouco ali. Não é. Isso atinge níveis muito, muito expressivos. Por isso, a Organização Mundial de Saúde é envolvida. Como vocês podem ver pela figura, isso aí alcança tanto homem quanto mulher, viu? Não coloquei crianças aqui porque é mais chocante. Mas existe um número expressivo também, infelizmente. Adiante. No mundo, essa estatística apresenta em torno de 700 mil casos por ano. Isso dá pelo que vocês estão... Casos registrados. Registrados. Isso dá, como vocês estão vendo na conta matemática aí, para quem fugiu da escola, aproximadamente 2.000 casos por dia. Significando que alguém tira a própria vida a cada 40 segundos no mundo. É ou não é preocupante? Quanto tempo dura a nossa exposição aqui? 40 minutos? Façam a conta. Muito sério. Mas isso é no mundo. Mas Deus é brasileiro. Não é não? Eu tenho um amigo que diz que Deus é brasileiro e corintiano. Eu não sei de onde ele tirou isso. Mas ele fala. Não, no Brasil é diferente. No Brasil a gente não tem essas coisas, não. O brasileiro é um povo alegre, né? Um povo animado. É, mas no Brasil, os números são da ordem de 14 mil registros todos os anos. Isso dá aproximadamente 38 por dia. 38 casos por dia. A cada 3 horas, a cada 2 horas, 3 brasileiros tiram a própria vida. Isso dá algo em torno de a cada 40 minutos. No mundo, a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 40 minutos, alguém tira a própria vida. E como eu disse, são registros. Registros. Falaremos sobre isso. A própria Organização Mundial de Saúde estima que para cada suicídio cometido, ocorra entre 10 a 20 tentativas. Tentativas que não deram certo. Então, vocês percebem a dimensão do problema? E um outro caso, hein? Os registros de suicídio não, vou colocar melhor. Pode
estar havendo muitos outros casos de suicídio que não são registrados como suicídio. Pense numa família tradicional que não quer passar pela vergonha de ter um filho que suicidou-se. E dá um jeitinho e consegue um atestado de óbito dizendo que morreu por causas naturais. Vocês acham que isso é possível acontecer? Ou é imaginação da minha cabeça? Muitos casos assim. E aqui não estamos com outro número que também é significativo. Estima-se que cada suicídio cometido atinja em torno de 25 sobreviventes. Que são sobreviventes do suicídio. Não são aqueles que tentaram se matar e não conseguiram. Não é isso. Sobreviventes são aqueles que continuam a sua vida. São familiares, são pais, irmãos, maridos, esposas, filhos, mães, tios, tias, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Então veja que uma situação dessa reflete em muita gente. E é o que conversávamos a respeito de um atendimento, de um acolhimento para isso. O caso é grave, muito grave. O papel do CVV no Setembro Amarelo. Como é um mês de campanha, de conscientização, então o CVV ele tem uma atuação muito forte na prevenção. Por quê? Quando a gente falar das atividades, vocês vão entender mais claramente isso. O trabalho do CVV é focado ao acolhimento emocional, oferta de acolhimento emocional. Então, todo tipo de situação de incômodo, tristeza ou desespero é acolhido pelo CVV. E isso atua fortemente num trabalho de prevenção. Não só de suicídio, como de automutilação e outras coisas mais que existem por aí. E é um trabalho muito significativo, porque é muito relevante, porque está em todas as áreas da sociedade. E vocês verão que o CVV ele tem associações com outras entidades. Então, isso é muito importante. Vocês verão com o decorrer aqui. É uma instituição civil, não tem cunho religioso, com a proposta de oferecer apoio emocional, prevenção ao suicídio. Esse número 188 é um telefone que é disponibilizado gratuitamente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eu vou repetir. É um número que a gente liga de celular, de telefone fixo, seja o que for, gratuitamente, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ligação gratuita e totalmente sigilosa. O atendente do CVV não sabe quem está ligando, de onde está ligando, qual é o telefone da pessoa que está ligando. Essas informações são completamente lacradas. Não temos acesso a isso. Para garantir a privacidade, para garantir o sigilo. Ok? Ainda tem um outro ponto também. Nós aqui estamos no litoral, o prefixo telefônico é 12. Né? É 12. Se alguém daqui ligar para o CVV, nenhum atendente de prefixo 12 irá atendê-lo. Que é para garantir a privacidade. Para evitar de alguém reconhecer um caso, uma voz, um jeito de falar, um tique nervoso, enfim. O sigilo é total e absoluto. Ok? E isso é o que é acolhimento, apoio emocional. Atenção. Atenção, vocês verão como funciona. Todos os atendimentos são isentos de julgamentos. O voluntário atende para conversar com a pessoa.
não faz crítica, não faz julgamento, não faz orientação, não faz nada, a menos que a pessoa peça. A menos que ela peça, digamos, olha, eu preciso de um tratamento psicológico. Você me recomenda? Recomendo. É importantíssimo. Então você procura o órgão tal, assim, assim, da sua cidade. Esse é um encaminhamento. Compreende? Mas dizer, eu acho, não acha nada. Voluntário não acha, voluntário conversa. Porque quem está conversando, quem está ligando, quer falar. No ano passado, foram quase 2.700.000 atendimentos no Brasil. Isso somando todos os serviços que são oferecidos pelo CVV. No telefone 188 foram atendidas, esses números estão no site, tá? 2.487.059 ligações. Isso dá uma média, como vocês estão vendo ali, de 7.000 ligações por dia. 7.000 ligações por dia de gente precisando conversar. É um assunto sério, gente. Vocês percebem que a coisa só vai ficando pior? Cada número que a gente apresenta vai piorando a situação. E são coisas que a gente não vai atrás, não busca informação. E estão à nossa volta. Eu duvido que aqui não exista ninguém que tenha conhecido um familiar ou um amigo ou conhece alguém que cometeu suicídio. Infelizmente, isso é uma coisa que muitos de nós já viu mais de perto. Já passou por isso mais de perto. No fechamento do ano passado, contávamos com 2.343 no atendimento do telefone. Porque existem outros voluntários que atuam em outras frentes. Quais frentes são essas? Percebam, nós estamos falando de 2.343, um número fechado, para um atendimento de 7.000 ligações dia. O voluntário do CVV, ele oferece um plantão de 3 horas, que ele escolhe o dia da semana e o horário que ele quer atender. O horário que seja da conveniência dele. Mas está na cara, dá para ver que o número é pequeno. Que o número deveria ser bem maior. Tá certo? Quais outros serviços são oferecidos? Além do telefone 188, o chat online, o e-mail e, em algumas cidades, o atendimento presencial. O atendimento presencial não é tão procurado, porque não são todos que têm a coragem, a iniciativa de ir pessoalmente, conversar com alguém e expor o que está acontecendo. Por isso, o sigilo do telefone, independente do horário, a pessoa espera todo mundo dormir, assim que funciona. Espera a turma dormir, aí liga, fala baixinho, mas precisa desabafar. Precisa. E o voluntário está ali para isso, para ouvir, para conversar. A gente não faz ideia do quanto é importante falar, o quanto é importante tirar de dentro do pensamento e do coração, exteriorizar o que está sentindo, o que está passando. Muitos casos falam e a gente não fala nada. Quando eles terminam, eles agradecem. Por quê? Porque ao falar, eles próprios identificaram a dimensão do que está acontecendo com eles e vislumbraram uma forma de amenizar a situação. Às vezes até de solucionar o problema. Oferecer a ajuda é fundamental, porque nós estamos exercendo a nossa capacidade de ouvinte e oferecendo à pessoa a possibilidade dele se comunicar, dele interagir. A gente está oferecendo um espaço para que a pessoa possa se sentir valorizada, possa se sentir apreciada. E isso não precisa ser voluntário, especificamente no atendimento, para oferecer. No nosso dia a dia,
nós podemos fazer isso a todo instante com quem necessite. Mais especificamente no CVV, é assim que funciona. Tá bem? Muito bem. Só que no mês de setembro esse número cresce, viu, gente? Aquelas 7.000 ligações dia sobe de 15% a 30%. Justamente por conta das campanhas em nível nacional falando sobre suicídio. Então a procura é intensificada. Tá? Qual o papel do CVV nessa prevenção? É oferecer uma escuta ativa e acolhimento. É um espaço seguro para as pessoas desabafarem. Prevenção de isolamento. Com o CVV, a pessoa tendo com quem conversar, evita que ela se isole. E o isolamento é um péssimo conselheiro para quem está pensando em fazer bobagem. O isolamento é coisa séria. Quando a gente começa a ver que aquela pessoa está se ausentando, não está participando mais das conversas, não está mais interagindo no grupo, não está mais visitando, cuidado. São sintomas, são sinais. São sinais que podem desencadear uma patologia complicada. Tá certo? Um outro papel é trabalhar contra o estigma de falar sobre suicídio. Tudo que a gente... Quando uma pessoa fala que está com um problema, mas eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Não. Gente, é sério. Nós precisamos estar atentos a isso. Quantas doenças físicas são provocadas por somatização? A pessoa vai somatizando aquilo, de repente se transforma em doença física. A gente sabe disso. Certo? Como eu disse, o CVV realiza parcerias com escolas, instituições, está à disposição de fábricas, entidades e tudo mais que desejem buscar uma orientação, uma oferta de um conteúdo para tratar sobre esses assuntos, falar sobre esses assuntos. Quando a gente fala, reduz o risco. Isso é uma tendência, tá certo? E muitos declaram que precisava de alguém para conversar. Não tinha ninguém para conversar. As conversas são de todos os tipos, viu, gente? Até pessoas que não têm com quem conversar para demonstrar uma alegria. Às vezes, há casos de pessoas tão felizes porque aconteceu uma coisa tão boa na vida dela, a filha passou na faculdade depois de muita luta e ela está doida para contar isso para alguém e não tem. Não tem uma pessoa para contar. O voluntariado, por sua vez, ser voluntário é trabalhar de graça. É oferecer do seu tempo, da sua atenção, da sua disponibilidade. Mas isso traz um retorno tão positivo, porque nós vamos conhecendo a vida um pouco mais e vamos construindo a nossa visão mais fortalecida diante de tudo que a vida nos apresenta, seja para conosco mesmo, para com outras pessoas. Então, atuar no voluntariado é trabalhar no bem comum. E voluntariado de toda a espécie. Sentir-se útil, sentir-se participativo. Isso é muito engrandecedor. Como ajudar? Divulgando. Se quiser ajudar o CVV, ajudar as pessoas que precisam desse apoio, desse serviço, divulgue o número 188. Como eu disse, é uma ligação gratuita, sigilosa, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Uma outra forma é se voluntariando. Entrando nos cursos de capacitação, é só entrar no site, verificar o dia que vai ter treinamento, se inscreve, faz o treinamento, é habilitado, é capacitado e passa a trabalhar, passa a exercer. Como eu disse, são 3 horas por dia, que a pessoa escolhe o dia da semana e o horário que pretende contribuir. Vou dar um dado para vocês, que não está aqui. Uma vez eu assisti uma exposição de um expositor do Nordeste, ele chama
Severino Celestino. E ele disse o seguinte, um estudo que ele levantou lá na época, foi feita uma pesquisa entre pessoas aposentadas acima de 50 anos que atuavam no voluntariado. Aqueles que eram voluntários esperando receber alguma coisa, ou uma troca, ou um pagamento, aqueles que eram voluntários sem esperar nada em troca. E foi constatado que a condição de imunidade daqueles que faziam um trabalho voluntário sem esperar nada em troca, sem receber nada em troca, apresentava um índice de até 80% superior àqueles que faziam o trabalho voluntário, mas em troca de um pagamento, em troca de um reconhecimento, em troca de um benefício. Se a gente pegar idade acima de 50, casa dos 60, você ter uma imunidade significativamente mais positiva, não é interessante? Seja voluntário. Se não está sendo movido pelo bem comum, pelo amor ao próximo, seja voluntário por amor a si mesmo. Você vai fazer bem para você. E também através de doações, porque toda entidade precisa de doação, como o Diego mencionou aqui, ou indicações para ampliar esses atendimentos. Mensagens finais. 188 é o número oficial. A vida vale a pena ser vivida. Isso é a valorização que nós precisamos buscar. Nunca estamos sozinhos. Não estou entrando em área religiosa, vocês percebem? Isso é coisa da nossa prática diária. A gente nunca está sozinho, mas sempre temos alguém que se preocupam conosco, que gostam da gente, que tentam nos ajudar. Todos nós temos. Aliás, vou dar uma dica para vocês. Quando alguém magoar vocês, ou melhor, quando alguém nos magoar, ou melhor ainda, quando nós nos magoarmos com a atitude de alguém, porque ninguém nos magoa, isso é um fato, a mágoa é algo que nós desenvolvemos, porque a gente dá muita importância ao acontecido. Então, quando nos sentimos magoados pela atitude de alguém, em vez da gente ficar gastando energia e tempo só mentalizando aquela pessoa que nos prejudicou, muda o foco. Vamos pensar nas pessoas que nos valorizam, que gostam da gente, que agregam coisas positivas na nossa vida, que nos auxiliam, que nos amparam, nos sustentam, nos aconselham, são nossos parceiros. É uma forma da gente mudar a faixa vibratória. Falar é a melhor solução. Quem não fala? Se vocês tiverem filhos, gente, o número de 15 anos, de 15 a 29 anos, o número de suicídios é muito alto, essa faixa etária, de 15 a 29 anos. E pasmem, acima dos 70 anos também. Aí vai dizer, nossa, mas depois de velho, nessa altura do campeonato, esses velhos são aqueles esquecidos, abandonados pela família, são aqueles desprezados, são aqueles que incomodam, são aqueles que não têm vez, não têm oportunidade de nada. São deixados no canto e deixa para lá. Vocês sabem que isso acontece. Vocês sabem disso. Atenção ao que está acontecendo à nossa volta. Atenção em filhos, atenção em maridos, esposas, atenção em familiares, pais, mães, tios, tias, amigos, vizinhos. Atenção. Somos importantes uns para os outros. E a conversa. A roda de conversa. A conversa é importante, porque uma conversa pode mudar uma vida. E muda. Conversando, a gente consegue melhorar muita coisa. Isso é o final. Para quem desejar, encontra aqui os contatos. O site, o telefone e as redes sociais. O material que tínhamos para falar sobre CVV é isso. Agora,
não fizemos enfoque religioso. Porque antes de entrarmos na questão religiosa, isso é uma coisa que preocupa a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, independente de questão religiosa. Eu vou citar um caso para vocês, que eu comentei com meu amigo Diego aqui. Eu tratava desse assunto numa outra casa espírita e uma dirigente falou: mas isso aí é falta de Deus, é falta de fé. Bom, respeitosamente, tem muitas pessoas, famílias que dizem que têm fé e dizem que acreditam em Deus, mas tem casos de suicídio. Tem casos de pessoas que não acreditam em Deus, que também têm suicídio, e que também não têm suicídio. Então a gente não pode pegar uma vertente e apontar o dedo contra os outros que não participam da nossa crença, que não compartilham do nosso entendimento religioso. Mas estamos numa casa espírita, então ok, cada um foca pela ótica espírita. A doutrina espírita não nos livra de um processo de suicídio. Ela nos apresenta informações para que nós tomemos a decisão de nos afastarmos, de nos mantermos distante disso. A partir do momento que nós acreditamos em lei de causa e efeito, em reencarnações, em vidas sucessivas, em imortalidade da alma, são assuntos para outros dias. O objetivo desta noite é trazer a importância da santidade CVV diante desse quadro que é o suicídio que assola a humanidade atualmente. Tá bom? Numa próxima oportunidade, você escolhe outro tema que a gente fala. Era o que tínhamos. Faz a prece. Muito bem. Então, a partir desse momento, vamos procurar fazer com que essas informações preocupantes, alarmantes mesmo, toquem nosso coração, nossos sentimentos, nos convide a reflexões mais profundas sobre os valores da vida, os valores das pessoas que fazem parte da nossa vida, o nosso valor na vida de pessoas com as quais convivemos. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, a Deus, nosso Pai. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos juntos. Independente de credo religioso, a vida é uma bênção, uma dádiva divina que cabe a cada um de nós preservar, trabalhar nela para que a evolução aconteça, para que nos tornemos melhores a cada dia. Elevando o nosso pensamento a Deus, pedindo aos mentores espirituais que envolvam aqueles nossos irmãos que por desatino, por infelicidade, por falta de esclarecimento, resolveram em algum momento pôr fim à própria vida. Nós pedimos que os mensageiros do Cristo os envolvam no seu amor fraternal, acalmem seus corações, intercedam por eles, pela misericórdia do Pai Celeste, porque sendo todos nós irmãos em humanidade, a nossa total alegria e felicidade só será completa quando todos estivermos com o mesmo nível, bem aproximado de entendimento, compreensão e atitudes. Rogando ao Senhor que nos ampare hoje e sempre, que nos fortaleça em nossa fé, que nos sustente nos momentos de indecisão e fraqueza. Aqueles que se sentirem à vontade, eu peço que me acompanhem na oração que Jesus nos ensinou, agradecendo pela oportunidade da noite.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Permaneçamos então em prece e em silêncio, que todos serão chamados para o passe.